Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um InTalks, hoje com o tema de Fair Trade. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil. Tenho o prazer de receber hoje o grande Marcelo Zenkner, diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, para a gente falar sobre a evolução do compliance e a relação com os fornecedores desse novo normal. Seja bem-vindo à nossa live de hoje, Marcelo. Muito obrigado, Thiago, pelo convite tão gentil. Vai ser um prazer dividir com você aí algumas informações afetas às novidades que a Petrobras vem implementando no seu sistema de integridade. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Esse tema, que é um tema super pedido aqui da nossa audiência, eu queria lembrar você que está aí conectado, que você pode participar dessa transmissão ao vivo, né? Hoje é simultâneo, a gente está tanto no LinkedIn quanto no YouTube, né? Comente, por favor, de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, o país. Lembra de participar, pessoal, mandando perguntas nos comentários, trazendo o seu ponto de vista também. A gente quer ouvir você, por favor, comentem aí, marquem aquele seu amigo aqui com @ no LinkedIn aqui para trazer o seu amigo para assistir essa live também. O pessoal que está no YouTube, copie e cola o link para poder estar compartilhando. Também lembrando a todos, né? Sempre bom lembrar sobre acessibilidade. Todas as lives do InTalks são incluídas Libras, na língua brasileira de sinais, e legendas em português, e depois a gente sobe ela de volta no YouTube da Regos Brasil e do InTalks, tá, pessoal? Então, para quem quiser, só correr lá e ver. Lembrando que hoje é um InTalks Fair Trade, né? Powered by a Regos e a Level. Um grande abraço pro pessoal da Level. Fair Trade, né? Que são as relações sadias entre compradores, empresas, fornecedores e todo esse ecossistema que envolve, né, as boas relações empresariais. Então, hoje a gente trouxe aqui uma autoridade no assunto. Deixa eu ler para vocês aqui a biografia do grande Marcelo. Marcelo Barbosa de Castro Zenkner, diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, né? Ele que é ex-promotor de justiça, ex-secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, professor da Faculdade de Direito de Vitória, professor de cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, PUC e IBMEC, entre outras, e também autor da obra Integridade Governamental e Empresarial, publicado pela editora Fórum no ano passado. Eu já tive a oportunidade de participar em um painel no IBMEC com o Marcelo, e ele vai dar uma aula aqui para vocês, pessoal, de um tema que é tão importante, principalmente aqui no LinkedIn, né, num ambiente de trabalho, no ambiente profissional, que é falar de integridade, falar de compliance, né, e poder falar abertamente sobre esse tema. Tendo dito isso, Marcelo, eu queria pedir, então, já abrir com uma pergunta para você, né, queria conhecer um pouquinho mais sobre todo esse trabalho anticorrupção que você fez no estado do Espírito Santo, e a gente começa a partir daí. Pois é, Thiago, a nossa vida profissional, eu costumo sempre dizer que ela é feita por desafios, né? E sempre aquele desafio que nós estamos enfrentando, a gente sempre acha que é o maior desafio das nossas vidas, mas sempre aparecem outros maiores. Então, eu ingressei no Ministério Público muito jovem ainda, com 25 anos, e eu sempre tive muita vontade de trazer algum tipo de transformação social com o meu trabalho. E logo que eu cheguei no Espírito Santo, eu trabalhei diretamente numa comarca da Grande Vitória, Viana, onde havia um grande esquema de corrupção, né? E aqui eu estou falando do ano de 1998, e foi um trabalho muito difícil, com muitas ameaças contra a minha vida e da outra promotora que comigo trabalhava especificamente nesse caso. O fato é que, ao final, 8 vereadores foram presos numa Câmara Municipal que tinham 15, né? Então, mais da metade dos vereadores acabaram presos, e um pouquinho mais adiante o prefeito também acabou sendo preso. Aquela época, 1998, a gente tem que contextualizar isso muito bem, não se falava no enfrentamento à corrupção como nós falamos hoje. Tanto isso é verdade que esse caso específico ele foi, inclusive, matéria do Fantástico. Uma matéria longa exatamente sobre esse caso, porque era uma novidade ainda no Brasil você trabalhar em uma operação tão grande que pudesse levar tantos agentes públicos para a cadeia. E aí, na sequência, eu fui convidado para fazer parte, exatamente por esse trabalho, do primeiro grupo de repressão ao crime organizado aqui do Espírito Santo, do Ministério Público do Espírito Santo, numa época em que o Estado do Espírito Santo
estava completamente mergulhado em meio às organizações criminosas, né? Nós tínhamos tentáculos do crime organizado espalhados em todas as instituições públicas aqui do Estado. Então, foi um trabalho também muito difícil. Eu achava, como eu estava dizendo no início, que aquele seria o grande desafio da minha carreira, né? E hoje, o Espírito Santo, não só em razão desse trabalho anticorrupção, mas em razão de uma grande virada de página que foi dada no Estado, com uma união muito grande das pessoas de bem que efetivamente queriam colocar o Estado nos trilhos. Hoje, o Espírito Santo é um Estado com muita prosperidade, é um Estado que, há 6 anos consecutivos, recebe nota A do Tesouro Nacional, tem a melhor nota aí no Propag, tem baixos índices de criminalidade e recebe investimentos externos aí em volumes bastante consideráveis. Então, a Petrobras, que tem sede no estado do Rio de Janeiro, e a gente vê hoje a verdadeira calamidade pública provocada pela corrupção no estado do Rio. Muitas e muitas pessoas acham que não existem caminhos que possam ser percorridos. Eu sempre digo que existem, né? Porque o Espírito Santo saiu de uma situação muito parecida com essa e hoje se encontra numa posição com uma vantagem muito grande em termos competitivos, inclusive em relação aos outros estados da federação. No ano de 2015, eu fui convidado pelo então governador Paulo Hartung para implementar no estado do Espírito Santo a lei anticorrupção empresarial. O então governador Paulo Hartung foi eleito para o seu 3º mandato e ele já antevia, no ano de 2014, que a pauta anticorrupção iria dominar o cenário nacional. E a lei anticorrupção, que havia entrado em vigor em janeiro daquele ano de 2014, ele foi eleito ao final do ano, e o desafio que me foi colocado foi exatamente esse: tirar a lei anticorrupção empresarial do papel e fazer com que o Espírito Santo fosse o pioneiro na implementação dessa lei, que é tão importante. Ela, na verdade, que tem como parâmetros aí legislações de outros 42 países a partir de uma coluna vertebral, que é a Convenção de Combate ao Suborno Transnacional da OCDE. Então, efetivamente, o Espírito Santo ele acabou sendo o primeiro estado a criar uma estrutura administrativa específica para implementar a lei anticorrupção empresarial. Hoje nós temos aqui na Secretaria de Controle e Transparência a Subsecretaria de Integridade, que cuida especificamente disso. O Espírito Santo foi o primeiro estado a aplicar sanções com base na lei anticorrupção empresarial, ou seja, foi o primeiro estado a punir efetivamente uma pessoa jurídica por envolvimento com corrupção, com atos lesivos previstos na lei anticorrupção empresarial. Foi o primeiro estado a inserir o nome de uma pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é organizado pela CGU, e até hoje é o estado que tem, proporcionalmente falando, o maior volume de processos administrativos de responsabilização com base na Lei 12.846 de 2013. Então, esse é um trabalho que me deu um orgulho muito grande, só foi possível em razão de uma equipe fantástica dos auditores do Estado do Espírito Santo, que abraçaram também essa causa e puderam colocar a lei anticorrupção num plano concreto. Então, eu achava que esse seria um desafio, inclusive, maior do que aquele que eu tive no início da minha carreira no enfrentamento do crime organizado. Mas, no ano passado, no início de 2019, eu que continuava buscando desafios na minha carreira e eu, por tudo que eu vivi aqui no Espírito Santo, eu cheguei à conclusão de que a repressão não é a melhor ferramenta de combate à corrupção. Eu queria trabalhar efetivamente com prevenção, foi exatamente em razão disso, inclusive, que eu desenvolvi meu doutorado em compliance. E aí eu acabei, no ano passado, sendo convidado para ocupar a posição na diretoria de governança e conformidade da Petrobras, que é um desafio ainda maior que esses dois anteriores, porque aqui eu estou falando de uma empresa com 47 mil empregados, uma empresa que é a maior empresa da América Latina, num período pós-Lava Jato. A empresa ainda sofre muito os traumas que foram causados pela própria Operação Lava Jato, e numa equipe de compliance em termos quantitativos e qualitativos excepcional.
Eu costumo dizer, até com os meus colegas compliance officers, todos reclamam muito de que tem poucos profissionais trabalhando nessa área. Eu tenho na Petrobras hoje aproximadamente em torno de 400 profissionais trabalhando com compliance. Então, certamente esse é um grande desafio e, exatamente como aconteceu na Secretaria de Controle e Transparência, eu tenho uma equipe que me dá um suporte muito grande e que me permite oferecer um trabalho de bastante qualidade. Eu ia até te perguntar isso, Marcelo. Já vieram algumas perguntas. Deixa eu só lembrar rapidamente nossa audiência. Transmissão ao vivo, simultânea no LinkedIn e no YouTube. Estamos com o Marcelo Zenkner, diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, falando hoje da evolução do compliance em relação com fornecedores. Tema super bacana, pessoal. Mande suas perguntas, tragam seu ponto de vista. Já houveram algumas pessoas... Como que está estruturado, então, a dúvida deles aqui, Marcelo, essa diretoria de governança e conformidade da Petrobras, né? Ela tem independência, autonomia nessa área de compliance? Não tem? Explica um pouquinho mais para o pessoal aí. Eu acho que a diretoria de governança e conformidade é hoje no Brasil uma grande baliza e um grande exemplo a ser seguido pelas outras empresas, né? Essa diretoria ela foi criada em 2015, então perceba, Thiago, foi criada exatamente no meio do furacão da Lava Jato. Nós já tivemos até hoje 3 diretores, e aqui faço uma homenagem ao trabalho belíssimo que os meus antecessores fizeram, certamente num momento até de dificuldade muito maior, porque agora a gente já se afasta e as boas práticas vêm permitindo aí bons resultados da Operação Lava Jato, mas o primeiro diretor foi o João Elec, e na sequência nós tivemos o Rafael Gomes. Eu sou hoje o terceiro que ocupa essa posição. Nós temos 3 gerências executivas embaixo dessa diretoria, uma gerência executiva de conformidade, que é a responsável pela disseminação da cultura de integridade na companhia, também cuida de prevenção de incidentes de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, cuida da gestão dos controles internos e também faz a análise da integridade dos gestores e das contrapartes, que é o tema que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, que talvez seja hoje o centro dessa nossa conversa. Nós temos uma outra gerência executiva, que é a gerência executiva de governança, que tem a responsabilidade não apenas de aprimorar e qualificar os nossos processos decisórios, mas também de fortalecer a transparência, a prestação de contas e a própria responsabilidade corporativa dentro da companhia. E a gente tem ainda uma gerência, que é uma gerência geral, que cuida especificamente da integridade corporativa. É onde são realizadas as nossas investigações internas, tanto as investigações internas afetas a empregados da Petrobras que se envolvem com fraude, com corrupção, com desvios ou com qualquer tipo de infração disciplinar, mas também as investigações internas afetas a empresas que contratam com a Petrobras e que, de alguma forma, se envolvem com aqueles atos lesivos que estão descritos lá no artigo 5º da Lei 12.846, que pode desaguar, inclusive, na abertura de um processo administrativo de responsabilização aberto pela Petrobras e com a aplicação das sanções administrativas que estão previstas nessa mesma lei. Aqui tem uma peculiaridade muito interessante dessa lei, Thiago, porque, em verdade, nós temos que a legitimidade para a aplicação dessas sanções administrativas ela é de órgãos públicos, da administração pública direta. Mas empresas públicas e sociedades de economia mista também podem aplicar sanções. Então, nós temos aqui a Petrobras, por exemplo, numa posição híbrida, que ao mesmo tempo que ela pode sofrer sanções aplicadas, por exemplo, pela CGU, caso se envolva em qualquer tipo daqueles atos lesivos previstos em lei, ela também pode aplicar sanções às empresas com as quais ela contrata. Muito bom, muito obrigado pela explicação. Queria lembrar, a gente tem uma audiência bacana aqui, Marcelo, que é o Procurement Club, né? São clubes de profissionais de compras, né? Que sempre participam bastante, já começaram a trazer algumas perguntas para a gente. Existe um desafio quando a gente está falando de uma organização talvez politizada, né? E questões vinculadas a ter um padrão de controle muito alto, assim, com alto escalão. Como foi, então,
estruturar esse compliance desde a sua chegada, entendeu? Isso traz mais agilidade e produtividade para a ponta. O pessoal está com dúvida assim na operacionalização do compliance dentro da Petrobras. Eu queria falar, antes de tocar nesse assunto propriamente dito, na independência da diretoria de governança e conformidade, que talvez seja exatamente o grande diferencial que nós temos dentro da empresa. Hoje, essa posição de diretor de governança e conformidade, ela não sofre qualquer tipo de prejuízo decorrente de indicações políticas, porque essa indicação ela é feita por uma empresa de consultoria externa, contratada, que faz análise específica dos currículos dos profissionais. Então, é uma empresa de headhunter especificamente contratada para isso. Ela faz uma seleção de profissionais que ela entende como tecnicamente habilitados para ocupar a posição, e, ao final, o Conselho de Administração da Petrobras é que escolhe o Compliance Officer, que é o diretor de governança e conformidade da companhia. Esse diretor de governança e conformidade, essa posição que eu ocupo, tem uma independência e uma autonomia muito grande, em primeiro lugar, porque presta contas diretamente para o Conselho de Administração. Então, não está subordinada administrativa ou hierarquicamente ao CEO da empresa, por exemplo, como algumas empresas ainda têm aqui no Brasil, o que não é recomendável exatamente porque isso pode, de alguma forma, manietar essa independência e essa autonomia que são tão necessárias para o exercício da função. O diretor de governança e conformidade ainda exerce um mandato. Isso também dá a ele uma tranquilidade muito grande para exercer as suas funções, exatamente porque ele sabe muito bem que ele não pode ser, entre aspas, demitido a qualquer momento, ele pode ser destituído do cargo, mas mesmo assim é uma destituição que é operada só pelo Conselho de Administração e mesmo assim com o voto dos minoritários. Então é muito difícil, a não ser que haja aí uma situação bastante peculiar e excepcional, que ocorra a destituição do diretor de governança e conformidade. E ainda ele tem um voto de qualidade na diretoria executiva. Ele tem assento na diretoria executiva, ele participa das decisões mais importantes da companhia e, se ele perceber que, de alguma forma, existe ali uma violação do sistema de governança ou de conformidade da empresa, ele tem um voto de qualidade no sentido de evitar, inclusive, que aquela proposição ela seja votada. Então, hoje, o diretor de governança e conformidade da Petrobras, ele tem, ao mesmo tempo, poderes e responsabilidades muito grandes. Isso tudo se deve também ao fato de nós termos celebrado, em 2018, um acordo com o DOJ nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, exatamente em razão das consequências e dos efeitos da Operação Lava Jato, e ali nós pactuamos uma série de responsabilidades, inclusive essas de aprimorar o sistema de compliance da Petrobras, à luz não só daquelas exigências que estão aqui previstas na legislação nacional, principalmente o artigo 42 do Decreto 8.420, de 2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção Empresarial, também a Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, mas com base em boas práticas do compliance norte-americano que estão previstas nesse acordo que nós celebramos com o DOJ. Então, assim, a gente pode dizer que a Petrobras hoje ela está absolutamente vinculada, ligada umbilicalmente àquilo que de melhor se pratica em termos de compliance no mundo todo. Muito bom, muito obrigado, Marcelo. Queria agradecer a todo mundo já também interagindo aí nos comentários. O pessoal do YouTube também pode mandar sua pergunta, que eu estou monitorando aqui, vou trazer para o Marcelo. Marcelo, ainda continuando na linha aqui do Procurement Club, né? Trouxemos vários profissionais de compras, então vai ter pergunta. Os pessoais de compras aqui. O pessoal quer saber o seguinte: como que desenvolve atualmente o processo de contratação da Petrobras em termos de serviços e produtos, né? E os principais controles em cima disso? E aí eu tenho uma pergunta pessoal aqui. Existia no passado, né, uma tendência muito grande com grandes empresas exercendo o seu poder de grande empresa no mercado, e isso
fazia com que questões contratuais não fossem facilmente discutidas. Então, por exemplo, você não discutiria uma cláusula contratual com uma Petrobras ou com uma grande empresa por essa questão de poder econômico, né? E isso tem mudado bastante. Queria até que no final da tua pergunta também você trouxesse como lidar com o grande poder econômico da Petrobras quando a gente está falando em questões de compliance também. A Petrobras é uma das maiores contratantes do Brasil, exatamente em razão desse poder econômico tão grande que ela possui. E eu tenho muita consciência da responsabilidade que a Petrobras tem de funcionar, inclusive, como um farol de integridade para as demais empresas no Brasil. Então, primeira coisa que eu queria destacar em relação a essa questão em particular, Tiago, é que a Lei 12.846, lá no seu artigo 2º, ela estabelece uma responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas que se envolvem com atos lesivos análogos à corrupção. E, nesse sentido, essa responsabilidade objetiva, que significa, a grosso modo, que se por um acaso um preposto ou um representante da empresa ele praticar uma daquelas condutas que estão previstas em lei e são descritas como condutas lesivas, a empresa ela vai ser responsabilizada, ainda que ela não tenha determinado, ainda que ela não tenha levado vantagem, ainda que ela não tenha conhecimento daquela atividade do empregado, a empresa vai ser responsabilizada objetivamente. Daí a importância dos sistemas de compliance que vão exatamente trabalhar no sentido de prevenir que esse tipo de ato lesivo ocorra no âmago das empresas. Agora, tem uma coisa que vai além, porque se por um acaso uma empresa contrata uma outra e essa outra empresa, por um preposto, pratica um ato lesivo no exercício das atividades afetas a esse contrato, a empresa contratante também vai ser responsabilizada. Eu, uma vez, inclusive, dando palestra para uma grande empresa, eu recebi uma pergunta diretamente relacionada a essa questão, e isso assustou bastante. A gente ainda estava aí num período pós-entrada em vigor da 12.846, e eu expliquei que se por um acaso uma grande empresa que contrata uma outra empresa para transportar os seus produtos e o motorista do caminhão que transporta esses produtos da empresa contratante parar na estrada e oferecer, por exemplo, propina para o policial rodoviário federal, a empresa contratante, assim como a contratada, serão responsabilizadas à luz da Lei 12.846. Então, nesse sentido, é muito importante que não apenas a empresa ela implemente sistemas de integridade internamente, mas ela também faça uma verificação das outras empresas com as quais ela contrata, porque ela pode vir também a ser responsabilizada pelas atividades que são desenvolvidas por essa empresa contratada. Então, quem trabalha bem com compliance sabe muito bem que eu estou falando aqui de due diligence, e a gente tem na Petrobras as nossas due diligence de integridade, que a gente chama de DDI. Né? Então, o DDI da Petrobras é um procedimento que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais a Petrobras pode estar exposta nos seus relacionamentos comerciais, com base na avaliação do perfil, do histórico, da reputação, das práticas de combate à corrupção dessas contrapartes. Então, a gente vai fazer uma análise se essa empresa ela tem algum de seus sócios envolvidos com práticas indevidas, a gente vai fazer uma verificação se essa empresa, ela de alguma forma responde processos junto à CGU, como incursa nas hipóteses previstas na Lei de Corrupção Empresarial. A gente vai fazer uma verificação da própria efetividade do sistema de integridade dessas empresas para que a gente possa ter a segurança necessária de que nós estamos contratando empresas que são adeptas dos mesmos valores que hoje nós praticamos na Petrobras. Então, por meio desse DDI, antes de assinar um contrato, a Petrobras realiza uma avaliação rigorosa de integridade com fornecedor, parceiro, cliente, entidade patrocinada, também os nossos patrocinados, com a qual vem a ter qualquer tipo de relação, inclusive convênios.
Ao resultado dessa avaliação, no final de tudo aquilo que nós realizamos, é atribuído um grau de risco de integridade, que é o chamado GRI, como resultado de avaliação técnica, legal, de segurança, meio ambiente e das próprias questões afetas aos sistemas de integridade que essa empresa ela possa desenvolver. Se o licitante não possuir um GRI atribuído, e esse GRI, Thiago, ele pode ser um GRI baixo, e aí é uma empresa indicada a ser contratada com a Petrobras, pode ser um GRI médio, e aí sendo um GRI médio, ela ainda assim, com um pouquinho mais de atenção, pode ser contratada com a Petrobras, ou um GRI alto. Quando o GRI é alto da empresa, ela, em regra, ela fica alijada de qualquer possibilidade de contratar com a Petrobras, a não ser situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, se ela for a única no mercado que estiver em condição de prestar aquele serviço ou estiver em condição de oferecer aquele produto, né? Então, nesse sentido, se por um acaso ela recebe o GRI adequado, ela vai estar habilitada, ela vai receber um questionário eletronicamente para ela responder algumas questões, e aí esse questionário devidamente respondido, ele vai ser encaminhado junto com a documentação de suporte no prazo de apresentação da documentação para que ela possa, então, participar daquela contratação a qual a Petrobras pretende realizar. A resposta ao questionário de DDI e o envio da documentação comprobatória para avaliação serão condições para habilitação do licitante nesse certame. Então, hoje a gente tem essa estruturação ela muito bem estabelecida, muito bem enraizada. Esse GRI ele fica disponível para consulta no relatório de notas e também no nosso painel de monitoramento no ambiente que a gente tem eletrônico chamado Petronet. E para acessá-lo é só a empresa logar no sistema. Então, eu percebo, Thiago, que com essa prática, com essa boa prática, a Petrobras ela tem proporcionado, sendo, na verdade, aqui a força motriz de uma grande transformação no Brasil, porque as empresas, se elas pretendem contratar com a Petrobras, e como eu disse, a Petrobras é a maior contratante do Brasil, tem empresa cujo negócio é única e exclusivamente voltado para a Petrobras, ela vai ter que implementar sistemas de integridade, ela vai ter que criar sistemas de controle e de prevenção à corrupção que sejam aderentes às boas práticas que nós realizamos aqui dentro da Petrobras. Isso fatalmente vai gerar aí um ambiente negocial no Brasil muito mais sadio, muito mais adequado e muito mais rígido, que é mais importante. Muito bom, muito obrigado, Marcelão. Pessoal, vou deixar o Marcelo tomar uma água. Enquanto isso, vou lembrar a todos de participarem, mandarem perguntas aqui no Intox Fair Trade especial hoje com o Marcelo Zenck, né, diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras no Brasil. Marcelão, há muitos anos atrás, inclusive, eu já trabalho com a Petrobras e posso te falar que nos últimos anos, inclusive, o Spaces, a Regus é provedor de espaço da Petrobras. Isso tudo que você colocou, pessoal, é verdade. Eu sei que a gente cumpre do lado de cá e tem que ter um engajamento de todos os níveis, não é só do meu pessoal de vendas, até eu aqui no executivo tenho que participar, responder questionário, e é bem isso mesmo. Fico feliz de ver, porque a gente sabe que a evolução da Petrobras é a evolução do Brasil, né? É o que você falou. A Petrobras movendo a engrenagem, o resto também tem que mover da mesma forma. Há muitos anos atrás, eu participei de um treinamento de integridade numa outra empresa que eu trabalhava, onde todo mundo era obrigado a dar o treinamento, né? E uma das coisas que foi dito lá no treinamento, lá fora, era que, assim, integridade é algo tão importante que todo mundo tem que ser capaz de ministrar um treinamento de integridade. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque a gente sempre tratava a integridade naquela época como uma responsabilidade do compliance, né? Então, não, quem é de compliance? É ele que faz o treinamento. E nós, do executivo, do operacional, muitas vezes não tínhamos essa responsabilidade. A gente tinha que executar, mas não treinar. E eu lembro que isso mudou a minha cabeça com relação a todo esse sistema de compliance. Eu queria te perguntar,
isso. Como é que você sente hoje os funcionários da Petrobras quando o assunto é compliance? Inclusive, teve uma ótima pergunta aqui do Thiago Miranda nesse sentido, entendeu? Você sente que hoje compliance faz parte da vida deles? Eles olham para compliance de uma maneira diferente, passado aí o pós-Lava Jato, entendeu? Você acha que isso até enalteceu a cultura da Petrobras? Tiago, esse movimento ele é fantástico. Eu, quando cheguei na diretoria de governança e conformidade, em setembro do ano passado, eu já estou aqui há 1 ano e 1 mês, eu encontrei um sistema de compliance muito robusto, muito bem consolidado, com todas aquelas exigências formais que a lei estabelece. E aí vem um ponto que é o ponto que eu sempre procurei trabalhar desde que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo esse tema, que é exatamente a diferença entre sistema de compliance e sistema de integridade. Porque um sistema de integridade, ele está um degrau acima de um sistema de compliance. Um sistema de compliance, ele está escorado naquele tripé clássico, tradicionalmente conhecido, da prevenção, detecção e correção. Então, o que significa isso para um sistema de compliance? Você tem que implementar controles internos que sejam capazes de impedir a ocorrência de fraudes, desvios e atos análogos à corrupção. Agora, a gente sabe muito bem que isso nem sempre é possível em 100% dos casos, principalmente em empresas muito grandes. Aqui eu estou falando de uma empresa como a Petrobras com 47 mil empregados, então pode ser que aconteça excepcionalmente uma hipótese de desvio qualquer que possa gerar, inclusive, a aplicação de uma sanção de caráter disciplinar. E aí vem o segundo ponto. Se isso acontecer, nós temos que ter controles que sejam capazes de detectar automaticamente, ou então através do nosso canal de denúncias. E hoje a gente tem um movimento muito grande, seja pelo nosso canal de denúncia, seja pelo nosso sistema de detecção automático, que gera, inclusive, investigações internas que vão, depois, ao final, gerar a terceira parte, que é a correção. E quando a gente fala em correção, nós estamos falando de aplicação das sanções disciplinares, nós estamos falando de reporte às autoridades públicas, e hoje, para o meu orgulho, eu que sou ex-membro do Ministério Público, hoje a área específica da Petrobras é uma grande parceira da Força Tarefa da Lava Jato. A gente tem vários trabalhos em conjunto e nas últimas fases, inclusive, da Operação Lava Jato, os procuradores da República têm reconhecido esse trabalho que tem sido feito internamente pela Petrobras, inclusive fornecendo elementos de prova que a Força Tarefa sequer tinha acesso para que ela possa avançar nas investigações. E o que é mais importante, não é? Nessa detecção, a extração das lições aprendidas, para você poder tapar aquele buraco e impedir que aquela falha ela volte a ocorrer. Então, o sistema de compliance ele é aprimorado constantemente dentro desse ciclo virtuoso. Agora, quando eu falo em sistema de integridade, nós não descartamos tudo isso que eu acabei de falar, mas a gente agrega outros elementos, porque um sistema de integridade tem por objetivo disseminar a cultura de integridade dentro da empresa. Isso é muito mais importante, Thiago, porque, como você percebeu da minha explicação, um sistema de compliance tem por objetivo evitar o errado. E um sistema de integridade tem por objetivo fazer o certo, que é muito diferente. Então, quando a gente trabalha sistema de integridade, a gente reforça tudo aquilo que é próprio do compliance, mas a gente traz outros elementos, como a meritocracia, como a transparência, como a lealdade competitiva nas relações com os nossos parceiros de negócios e competidores dentro do mesmo mercado, os mesmos players que interagem conosco no mesmo nicho, no mesmo segmento comercial. Sustentabilidade e responsabilidade social, isso é muito importante. A gente viu agora, em meio a essa pandemia, todas as empresas se movimentando no sentido de colaborar com o Estado para mitigar os efeitos da pandemia. Isso muitas até talvez nem saibam disso, mas isso é elemento de sistema de integridade. Uma empresa íntegra,
é aquela que se preocupa com o meio social no qual ela está inserida. Assim como também a sustentabilidade, a proteção ao meio ambiente. Será que a gente poderia falar que a Petrobras seja uma empresa íntegra se ela, por exemplo, extraísse petróleo em águas ultraprofundas, mas poluísse o meio ambiente? Claro que não seria. E, da mesma maneira, a gente tem que procurar proteger a nossa reputação, que é um outro elemento da integridade empresarial. Então, quando a gente soma todos esses elementos de integridade empresarial, a gente implementa uma série de estratégias, uma série de projetos para embutir no próprio empregado da Petrobras essa consciência no sentido de que fazer o certo vale a pena. E hoje, dentro desse sistema meritocrático da Petrobras, o empregado que age de acordo com os valores da integridade, ele é valorizado. A gente segue, inclusive, uma máxima que é muito utilizada até nas contratações norte-americanas. Contrate caráter e treine habilidades. É muito mais importante você trazer hoje para dentro da empresa um empregado que tenha essa consciência ética e você depois desenvolve o currículo dele na parte técnica. Porque o contrário pode ser muito pior. Imagine você contratar um empregado que tem um currículo fantástico, tecnicamente muito considerado, mas seja uma pessoa que esteja disposta a praticar atos ilícitos. Isso pode trazer um embate interno muito grande e um prejuízo incalculável, principalmente se a gente considerar hoje que, de acordo com estudos técnicos mais recentes, 30% do valor das empresas de capital aberto está relacionado com a reputação da empresa. Então, a gente trabalhar sistemas de integridade, isso significa que a gente está investindo na empresa. Aí não tem aqui mal nenhum em dizer que a empresa está buscando lucro com o investimento em integridade. A empresa existe para dar lucro. Isso não pode ser vergonha para ninguém, né? E a gente vai trabalhar buscando fazer a coisa certa. Existe uma consultoria americana chamada Ethisphere, que todo ano publica o ranking das empresas consideradas mais éticas do mundo. Eu até queria participar dessa análise, mas empresas estatais não podem participar e a Petrobras fica fora. Mas ela demonstrou, nesse ranking de 2020, Thiago, que essas empresas que são consideradas mais éticas do mundo, elas têm uma lucratividade 13,5% acima da lucratividade das empresas de um modo geral. Então, isso mostra muito bem que você trabalhar com a integridade hoje é um ativo absolutamente indispensável para qualquer negócio. Não só porque você vai estar evitando a prática de atos lesivos que podem impactar na sua reputação e podem também gerar aplicação de muitas multas muito severas. A multa da lei anticorrupção pode chegar a 20% do faturamento bruto de uma empresa. Então, você imagina um montante numa empresa como a Petrobras, que tem aí orçamento de bilhão, né? Como também a questão, que eu acho até mais importante, de proteção da reputação. Quando uma empresa se envolve com escândalo e ela tem ações na Bolsa de Valores, imediatamente o valor das ações despenca e isso pode trazer um prejuízo muito maior. Então, hoje, os projetos que nós desenvolvemos dentro da empresa são, inclusive, voltados para essa disseminação e absorção da cultura de integridade. E tem um que eu gostaria de destacar, eu até passei para a organização um vídeo a esse respeito, que é o projeto das pílulas de integridade. Então, como é que você dialoga, você conversa sobre integridade com 47 mil empregados? Esse é um grande desafio, né? Você levar essa mensagem de integridade aos quatro cantos da companhia, que tem operações no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem uma rede social interna, que é o Workplace, como se fosse um LinkedIn, mas que funciona só dentro da Petrobras. E aí, semanalmente, eu e a minha equipe, a gente publica uma pílula de integridade que vai levar ao empregado uma mensagem sobre integridade, e essa questão toda dos valores e do conceito de integridade, isso é muito importante você poder trabalhar isso, para os empregados entenderem que aquele é o princípio mais importante hoje para a nossa empresa.
E aí ele recebe um vídeo normalmente muito curto, aí não passa de 3 minutos. O empregado, ele assiste o vídeo, ele mentalmente vai fazer uma associação com o dia a dia da atividade laboral, e esse vídeo ele vai acompanhado de um texto que faz essa concatenação, explicando exatamente para o nosso empregado por que é tão importante ele trabalhar com integridade em tudo aquilo que ele faz, não só dentro da empresa, e, aliás, o nosso código de conduta, ele trouxe também uma novidade. Nós temos um código de conduta que está em vigor agora desde julho desse ano. É a primeira empresa do Brasil que faz previsão expressa ao decoro profissional. Então, o empregado da Petrobras, hoje, ele tem que trabalhar na linha da integridade, não só dentro da empresa, mas também fora dela, porque aquilo que o empregado, com o selo, o rótulo Petrobras, faz fora da empresa também pode impactar no nome que a Petrobras carrega. Então, eu queria pedir aí, se você puder fazer a transmissão de um vídeo que eu encaminhei para que os espectadores possam ter noção aí da penetração e do alcance que as pílulas de integridade hoje produzem nessa disseminação da cultura de integridade. Muito bom, vou colocar o vídeo aqui que o Marcelo mandou para a gente, pessoal. Muito bom. Integridade sem contraindicação, ótimo da pílula, né? Então, até mesmo a referência fica fácil de digerir dentro do vídeo. Parabéns pelo trabalho, Marcelão. E como tem sido, assim, você já tem algum tipo de medição de resultado do engajamento do pessoal com todo esse trabalho de sistema de integridade, não? Essa é uma preocupação que todos que trabalham com integridade no mundo inteiro têm. E logo que eu cheguei, Thiago, ano passado, eu tinha essa preocupação, porque o meu projeto, como eu disse, é transformar o sistema de compliance num sistema de integridade. Os medidores de um sistema de compliance, eles são facilmente identificáveis. Agora, como que você mede se uma empresa está absorvendo a cultura de integridade ou não? Então, a Petrobras, ela também é pioneira em relação a esse medidor. Nós realizamos uma pesquisa que é intitulada Pesquisa de Absorção da Integridade. E essa pesquisa ela é realizada de 3 em 3 meses. A primeira rodada dessa pesquisa foi em dezembro do ano passado, depois nós fizemos uma outra em março desse ano, e a última rodada foi agora em julho. E aí, essa pesquisa, que é uma pesquisa muito técnica e é embasada exatamente nessas questões afetas à integridade, ela tem um questionário que vai sendo respondido pelos nossos empregados. Nós temos um apontamento
no sentido de que nós aprimoramos o nosso sistema de integridade de dezembro de 2019 até julho desse ano de 2020 em quase 10 pontos percentuais. Então, com essa pesquisa, eu tenho elementos concretos e técnicos para mostrar que, efetivamente, a integridade está sendo absorvida na Petrobras. E é claro que, como ela tem uma série de quesitos, uma série de apontamentos, a gente consegue, inclusive, trabalhar as nossas fraquezas, onde é que nós estamos subindo menos, onde é que nós estamos tendo ali algum tipo de índice até, às vezes, negativo, para a gente poder investir mais naquele ponto específico. Então, essa é uma ferramenta que eu considero vital para que a gente possa alcançar os objetivos que foram preconizados para a Diretoria de Governança e Conformidade. Muito bom, muito obrigado, Marcelão. Agora eu queria trazer um tema aqui, que foi uma das perguntas, deixa eu trazer a gente de volta aqui, uma das perguntas da nossa audiência, que eu acho que tem tudo a ver. Eu até brinquei num fórum que eu participei de governança corporativa, que quando o pessoal desenha os espaços de trabalho, coloca o compliance longe, né? Perto do banheiro, tá? E isso vem mudando, né? Tipo, cada vez mais empresas vêm adotando essa terminologia, e um dos cargos que agora é um cargo super ocupado nas grandes empresas é o Chief Compliance Officer, né? Ou o executivo de governança corporativa e compliance. Você acha que cada vez mais a gente vai ver profissionais nessa área? Queria que você também desse dicas, né? Dicas do Marcelo, para quem está pensando em entrar nessa área de compliance, né? Para onde ir, qual caminho seguir, com base na tua experiência e também com base no que você tem visto no mercado hoje. Esse é um mercado em franca expansão no Brasil. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que estão pretendendo ingressar nessa área, que é um mercado aberto. Você vê, eu mesmo era membro do Ministério Público, deixei o Ministério Público e encontrei um mercado muito grande para poder trabalhar. A gente ainda tem poucos profissionais qualificados no mercado para dar vazão a essa demanda imensa. E, fatalmente, Tiago, todas as empresas, de uma forma ou de outra, eu costumo dizer sempre, ou pelo amor ou pela dor, elas vão precisar de implementar sistemas de integridade. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria das empresas elas implementam sistemas dessa natureza pela dor. A própria Petrobras é um exemplo disso. Nós precisamos de passar pela turbulência da Lava Jato para ter essa estrutura hoje que a Petrobras tem. Como também aconteceu com uma série de outras empresas. Uma das primeiras empresas que sofreu sanção da Lei Anticorrupção Empresarial, fui eu que apliquei, inclusive, a sanção à época que eu era secretário de Controle e Transparência. Um preposto dessa empresa foi preso em flagrante, imagine, oferecendo propina para o secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo para realizar um aditivo em um contrato. Ele foi preso em flagrante. E aí o dono dessa empresa veio de um outro estado da federação, preocupado com aquela situação, o que poderia acontecer com a empresa dele. Falei, olha, sua empresa vai ser processada porque a responsabilidade é objetiva. A não ser que, e aí pode ser que as sanções elas sejam mitigadas, sejam atenuadas, você tenha um sistema de integridade na sua empresa. Você tem? E ele olhou para o advogado dele que estava do lado, não sei, nós temos? Quer dizer, ele nem sabia o que era aquilo. E hoje, se você entrar lá no site dessa empresa, você vai ver lá o sistema de integridade implementado. Ela sofreu uma multa aí de aproximadamente R$750 mil, uma multa pesada. E as empresas, então, elas vão implementando. Muita gente aqui no Brasil tem essa mania, esperar para ver se a lei vai pegar. E aqui, gente, é um movimento mundial. Essa lei 12.846, ela não é uma lei genuinamente brasileira. Ela é fruto de um movimento que está sendo feito no mundo inteiro. Então, o compliance e a integridade vieram para ficar. Vieram para ficar. Nós tivemos agora, nesse fim de semana, vocês viram isso muito bem, um grande clube brasileiro que suspendeu o contrato com um atleta porque ele foi condenado por um crime de abuso sexual fora do Brasil, e os patrocinadores ameaçaram deixar o clube porque não querem ver os seus nomes, das suas empresas vinculados a um clube de futebol que tem ali um condenado por crime de abuso sexual. Então, integridade hoje é um ativo. E para que a gente possa gerir esse ativo, nós temos que ter profissionais, e os profissionais precisam naturalmente de se qualificar no mercado para que possam exercer
adequadamente as suas funções. Muito bom, muito obrigado, Marcelo. Cada vez mais eu sempre trago aqui para dentro do Intox, até vejo isso na realidade da Regos, do Space, o pessoal da Level vê também, que o conceito de fair trade, cada vez ele vem crescendo mais, né? E a gente sempre falou aqui, a gente começou falando muitas vezes como sendo relação de compliance, depois que a gente viu que muitas empresas ligam compliance a apenas aderir às leis, né? E esquecia de integridade. E aí a gente trouxe integridade, a gente viu que muitas vezes o pessoal da governança corporativa via outros temas que não somente... E aí a gente começou a ver tudo isso e aterrissamos em 2020 e desde, na verdade, 2019, a gente vem levantando essa bandeira do fair trade, né, dessa troca justa entre empresas, grandes empresas, pequenas empresas, fornecedores, pessoa física, pessoa jurídica, e é uma das principais vertentes que a gente levanta aqui para o LinkedIn, né? Num ambiente onde poucas pessoas querem falar do que é preciso. Eu sempre brinco aqui com o pessoal, é muito fácil viralizar um videozinho engraçado, é muito fácil viralizar uma piada. O difícil é você viralizar um vídeo de integridade, o difícil é você viralizar um vídeo que fala de diversidade, que fala de fair trade, que fala de troca justa. Então, queria te agradecer em nome aí de toda a equipe do Intox, da Regos, da Level Spaces, por levantar essa bandeira, porque a gente sabe o quão difícil é, mas o quão importante é. Se a gente quer um Brasil diferente para o futuro, pessoal, começa com cada um de nós, né? Não adianta dar um jeitinho brasileiro na hora de pagar a caixinha para o estacionamento, para quebrar meia hora que você deveria pagar e não pagou, e depois cobrar integridade na empresa, né? A integridade vem de tudo que a gente faz, né, Marcelão? Bom, consciente do tempo, a gente entra na reta final aí, nos últimos 5 minutos da nossa live. Queria agradecer a todo mundo que participou, mandando perguntas, né, e trouxe aqui bastante elogio. Eu vou passar por Marcelão ver no final os elogios. Mas queria pedir, Marcelão, para a gente entrar num último ponto aqui, então, se tivesse que definir alguns conceitos aí em uma palavra, né, na sua opinião, ou numa frase, né, na sua opinião, como é que o pessoal pode ir embora daqui com a definição de integridade? Bom, Thiago, foi um prazer imenso. Eu acho que a gente tem mesmo que cada vez mais falar desse tema. Eu tenho trabalhado isso bastante, porque a transparência, como eu disse, é um elemento da integridade, e eu preciso de transmitir essa mensagem para fora da Petrobras também, exatamente para sinalizar que, se as empresas hoje quiserem fazer negócio com a Petrobras, elas têm que ter um sistema de integridade que seja efetivo. Não adianta só vir com baixo preço, porque isso é importante, mas não é hoje o mais importante. A gente quer ter parceiros de negócio que tenham exatamente comprometimento com os mesmos valores que nós temos dentro da Petrobras. E aí vem 2 pontos, acho que para encerrar mesmo. Muita gente que tem essa dificuldade de trabalhar integridade me diz assim, mas Marcelo, a gente vive no Brasil, um país do jeitinho, um país onde as pessoas que fazem as coisas erradas, elas acabam levando sempre vantagem. Existe aí uma dificuldade muito grande até de você enfrentar esse status quo. Como que eu faço para começar? Né? E eu dou sempre a mesma resposta. Olha, é aquilo que você disse antes, faça um círculo ao redor dos seus pés e comece a praticar a integridade dentro dessa área. E aí vem o conceito de integridade, eu acho que essa é a mensagem final, né? Como vocês viram ali no vídeo do Roger Federer, é fazer aquilo que é certo, independentemente de alguém estar fiscalizando. Vocês viram ali, ele não precisa do juiz de linha para dizer que a bola foi fora. Ele viu que foi fora, ele mesmo vai dizer que foi fora, e ainda que todos tenham achado que foi dentro. Então ele vai fazer aquilo que é certo, porque é certo. Mas eu estou terminando, Thiago, de ler um livro que me impactou muito. O Gary Zek, que é um dos maiores compliance officers do mundo, ele revisitou esse conceito. Ele disse o seguinte, olha, tudo bem, integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Mas não pode ser só isso, tem que ser mais. Integridade tem que ser também fazer aquilo que é certo, ainda que a medida seja profundamente impopular e ainda que todos estejam observando. Então, fazer o que é certo, às vezes, diante de um público imenso que vai ser desagradado, é muito difícil. E os nossos agentes públicos, eles têm que pensar muito nisso, porque tem que parar de querer sempre agradar com um aumento de salários, com privilégios,
e procurar aqui um regime de austeridade para controlar os gastos públicos no sentido de oferecer serviços de melhor qualidade para os nossos cidadãos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui ao final. Muito bom, muito obrigado, Marcelão. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, para quem quiser seguir o Marcelão aqui nas mídias sociais. Deixa eu só trazer a minha telinha aqui para vocês verem. Então, aqui. Então, ó, só ir lá no LinkedIn, procurar por Marcelo Zenkner, vai trazer aqui o Marcelão, ele compartilha bastante coisa bacana aqui, tá, pessoal? Então, encontrem o perfil dele aí. Pessoal que está no YouTube, basta também ir lá no LinkedIn encontrar o perfil do Marcelo, simples assim. Queria agradecer todo mundo que participou mais uma vez, pessoal. Essa foi uma transmissão ao vivo no LinkedIn e no YouTube, onde nós falamos, né, de evolução do compliance, relação com fornecedores, na voz da maior empresa da América Latina, Petrobras, aqui, né, e o porta-voz Marcelo Zenkner, diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, que deu uma aula de integridade, governança corporativa e compliance para todos nós. Marcelo, de coração, em nome da Regos, da Levo do Spaces e todo o Intalks, agradeço a sua participação no dia de hoje. Vou passar um videozinho no final aqui de encerramento. Vou pedir para todo mundo que gostou, comenta aí que gostou e traz o seu ponto de vista. Eu vou passar aqui para o Marcelo acompanhar no final. Marcelão, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado.